Olá, meu estudante! Você já percebeu que podemos contar uma história de várias maneiras diferentes? Imagina só, contar a mesma história através de uma notícia, ou através de um poema, ou ainda através de um meme. Eu sou a professora Li Jung e neste conteúdo vamos aprender a reconhecer que diferentes textos podem tratar do mesmo tema de maneiras diferentes. Prepara aí a sua curiosidade, que o nosso desafio é entender como isso acontece. E para começar, vamos ver 3 textos diferentes. Um trecho de notícia, um poema e um meme. Todos falam da seca, mas com abordagens diferentes. E é aí que está o foco de hoje. Um mesmo assunto pode ser contado de formas diferentes, dependendo de quem escreveu, para quem foi escrito, com qual intenção. Para isso, podemos usar diferentes gêneros textuais. Aproveitando, vamos conferir o que são gêneros textuais. Gêneros textuais são formas de uso da linguagem que se organizam de acordo com contextos e finalidades comunicativas específicas. Cada gênero pode ser reconhecido por seu objetivo, função social, linguagem, estrutura e conteúdo, variando conforme a intenção do emissor e o meio em que circula. Os gêneros textuais podem se apresentar através de linguagem verbal, não verbal ou mista. Agora vamos aos nossos exemplos. Texto 1, um trecho de notícia. Sertão nordestino enfrenta seca severa e sofre com prejuízos. A falta de chuva no sertão alagoano deixou milhares de famílias sertanejas sem água nos reservatórios no início do ano. Dos 102 municípios, mais de 30 tiveram o decreto de situação de emergência, reconhecido pela Defesa Civil Nacional. Fonte: Correio do Povo, adaptada. Texto 2, um meme. Observe a imagem. Olha o antes e depois do açude. Onde antes havia vida, agora resta o silêncio da terra rachada. A imagem escancara o impacto da seca e a ausência de políticas eficazes. O peixe que nadava hoje jaz no barro seco. E o sertão, mais uma vez, espera por um milagre que não deveria depender só da chuva. Texto 3, um poema. Lágrima seca no chão rachado. O sertanejo segue calado. Autoral. Lágrima seca no chão rachado. O sertanejo segue calado. O céu promete, mas não cumpre o trato. E a esperança dorme no passo esturricado. E aí, estudante, consegue identificar as diferenças entre os textos? Quem foi que escreveu cada um? Qual foi o público-alvo? E a intenção? Foi de informar, opinar ou de entreter? Observe. Texto 1. Quem escreveu? Provavelmente um jornalista ou redator do Correio do Povo. Público-alvo: leitores interessados em temas sociais, ambientais e econômicos. Intenção: informar. Texto 2. Quem escreveu? Autor anônimo ou um criador de conteúdos críticos nas redes sociais. Público-alvo: internautas, jovens, adultos que acompanham conteúdos nas redes sociais. Intenção: opinar e criticar. Texto 3. Quem escreveu? Eu. Público-alvo: leitores, apreciadores de poesia, pessoas interessadas na realidade do sertão e nas expressões artísticas que tratam dos temas sociais. Intenção: opinar e sensibilizar. Então,
Percebemos que, apesar de tratarem do mesmo tema, a seca no sertão, os 3 textos abordam o conteúdo de maneiras diferentes, com intenção e linguagem distintas. Juntos, esses textos mostram que diferentes gêneros textuais podem comunicar e sensibilizar sobre uma mesma realidade. Vamos praticar o que aprendemos através da identificação das características dos gêneros textuais. Bora? Texto 1. Consumo exagerado acelera a degradação ambiental, alertam especialistas. Nas últimas décadas, o consumo exagerado de produtos tem causado sérios danos ao meio ambiente. Segundo especialistas, esse modelo não é sustentável. Compramos demais e descartamos com facilidade, afirma a ambientalista Ana Lima, fictícia. O excesso de lixo, o desperdício de água e energia e a poluição são alguns dos problemas. Para mudar isso, é preciso consumir com consciência e cobrar atitudes sustentáveis de empresas e governos. Texto 2. A garrafa que salva o planeta. Conheça a EcoBottle, feita com plástico 100% reciclado. Ela ajuda você a se hidratar e a cuidar do planeta. Ao comprar, você apoia projetos ecológicos. Mostre que se importa com o meio ambiente. #EcoBottle, #consumo consciente, #planeta verde. Observa-se que os 2 textos falam do mesmo assunto, o consumo consciente, mas cada um foi feito com um objetivo e para públicos diferentes. Vamos praticar através de uma questão. Considerando os textos apresentados, por que o tema do consumo consciente é tratado de formas diferentes se ambos abordam o mesmo assunto? Alternativa A. O texto 1 foi produzido com a intenção de vender um produto, enquanto o texto 2 pretende alertar sobre problemas sociais. Alternativa B. O texto 1 foi escrito para um público interessado em notícias e reflexões sociais, enquanto o texto 2 se dirige a consumidores com o objetivo de promover um produto ecológico. Alternativa C. Ambos os textos têm como público-alvo crianças e jovens em ambiente escolar. Alternativa D. Os 2 textos foram produzidos por instituições governamentais para informar sobre leis ambientais. Então, embora tratem do mesmo tema, os 2 textos têm finalidades e linguagens diferentes. Logo, a resposta é a alternativa B. Agora é a sua vez, comparando os mesmos textos. A linguagem não verbal presente no texto 2, emojis, hashtags, uso de ícones visuais como coraçãozinho, planeta, contribui para: alternativa A, diminuir a importância do conteúdo apresentado no anúncio. Alternativa B, tornar o texto mais impessoal e técnico, voltado a especialistas. Alternativa C, garantir que o leitor entenda dados científicos com mais clareza. Alternativa D, aproximar-se do público leitor e reforçar o apelo emocional da mensagem. E aí, o que está achando do conteúdo? Vamos reforçar fazendo uma recapitulação bem massa. Para você, meu estudante, compreender que o mesmo tema pode ser tratado de maneiras diferentes, deve observar quem escreveu cada texto, para quem foi escrito, qual a finalidade e qual o efeito que provoca no leitor. Identificando esses pontos, tenho certeza que agora você, estudante, será capaz de comparar textos, perceber a intenção do autor,
Entender que o público-alvo influencia na forma em que o texto é escrito. Reconhecer o contexto de produção. E diferenciar formas de tratar uma informação. E aí, captou a mensagem? Espero que sim. Mas comente o nosso conteúdo, compartilhe, curta, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e nos siga no nosso Instagram, @EducaReciFePlay. Até a próxima!